Bom dia, trader! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos analisar o mini índice em diferentes time frames, semanal, diário, 60 e 15 minutos. Se você quer entender como a análise em múltiplos gráficos pode te ajudar a ter uma visão mais completa do mercado e melhorar suas decisões de operação, esse vídeo é para você. Vamos começar com o gráfico semanal, para entender a tendência de longo prazo. Depois, vamos passar para o diário e analisar a estrutura de preços, os suportes e resistências e os padrões gráficos que podem dar sinais importantes. Em seguida, vamos ver o gráfico de 60 minutos, para pegar movimentos intermediários, e finalizar com o gráfico de 15 minutos, ideal para entradas e saídas rápidas no day trade. A ideia aqui é combinar as informações de diferentes períodos de tempo para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão mais clara do mercado. Se você quer aprender a usar gráficos de forma estratégica para melhorar as suas operações, fica com a gente até o final. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Hoje, 7 de julho de 2025, pessoal, chegando aqui no nosso gráfico semanal. Então a gente vê que essa semana a semana anterior, né, fechou bem positiva, fazendo um rompimento e confirmando aparentemente este rompimento. O candle semanal fechou bem bonito, né, ó, sem sombra alguma na parte superior, candle totalmente preenchido na parte de cima, uma pequena sombra inferior no toque da média. Então, assim, olhando para este gráfico do jeito que ele está se desenhando, então ele mostra para a gente que há possibilidade então de continuidade. Então, se a gente pegar do fundo aqui, ó, da 14, até esse antigo topo, e até essa correçãozinha que ele fez aqui na média de 17 períodos, a gente vai observar então que ele abriu o alvo ali para 153.550, falando de gráfico semanal, tá? Então vamos observar como que vai começar essa semana, se de fato ele vai querer apresentar continuidade e se ele vai conseguir então continuar seguindo para cima e buscando esse objetivo inicial aqui de 100% referente a essa projeção aqui. Depois a gente faz novas projeções em demais tempos gráficos, tá ok? Vamos dar uma olhadinha como é que ficou o diário. Ó, o diário, então, ele não foi um dia muito expressivo na sexta-feira por conta do feriado lá de 4 de julho, né, dos Estados Unidos. Então a gente teve uma movimentação menor, né, uma amplitude de 1.410 pontos apenas, certo? Então, mas mesmo assim ele fechou bonito, fechou positivo, um pouquinho de pavio na parte de baixo, mas ó, totalmente preenchido, mostrando que de fato ele está querendo dar continuidade nesse movimento de alta. Se a gente pegar essa perninha mais curta aqui, ó, pegando desse candle positivo, até aqui nesse ponto que ele fez essa correção aqui, ó, a gente abre margem aqui para buscar os 144.500 aqui, tá? Então a gente teria um pouquinho mais de alvo aí para buscar em relação ao diário, certo? É, mas aqui é uma projeção um pouquinho menor e considerando esse candle negativo apenas, tá? Se a gente pegar aquela questão da movimentação, aí a gente praticamente pega aquele mesmo movimento ali do semanal, se a gente considerar 68, o fundinho aqui, ó, do 108, certo? Com esse topinho aqui e buscando esse fundo aqui, ó. Aí a gente busca ali a região então dos 145 mil mesmo, tá bom? Então, de repente, é um alvo, ó. 145 mil é um alvo para a gente ficar de olho, né? Região dos 145 mil, a gente fechou em 143.825. A gente teria aí mais uns 1.200 pontos para explorar, possivelmente, né? Dar uma esticada e depois voltar numa correção para poder fazer continuidade. Acho muito difícil ele querer esticar diretão até essa possibilidade de 149.500, certo? Óbvio que o mercado pode fazer o que ele quiser, mas dá uma puxada direta aqui de 2 dias, 3 dias, quem sabe essa semana, né, conseguir alcançar esse 161.8 é plenamente possível, desde que o mercado queira, certo? Aqui nos 60 minutos, ó, o que a gente consegue observar? Se a gente tirar um pouquinho o zoom do gráfico, a gente vai observar que o 60 vem entregando um movimento ascendente, certo? Então,
Ele fez essa movimentação, corrigiu, aí fez uma nova movimentação, corrigiu na média e agora entregou um novo movimento, pequeno ainda, mas que ele pode se desenvolver agora. Então, olhando para os 60 minutos, se a gente pegar esse fundinho aqui, ó, dá um, até esse topinho, até esse fundinho que ele deixou na média, então é aquele alvinho de 145 mil que a gente falou, e de repente ele pode buscar um 618 de alvo, que seria na região de 146.700, tá? Então a gente tem que observar como que o mercado vai se comportar no dia de hoje, entender se ele de fato quer continuar subindo. Os 60 minutos, os demais tempos gráficos estão bem estruturados para cima, tá, pessoal? Então, entendo eu que sim, há a possibilidade de continuidade, mas a gente, como agora estamos rompendo novos topos históricos, então a gente tem que ficar atento como que é o comportamento do preço, se ele acelera, se ele fica enrolado. Na sexta-feira não foi um dia fácil de operar, ele ficou bem enrolado, ficou meio complicado de operar, então baixo volume de negociação. Então, para quem teve bastante paciência, conseguiu extrair um pouco de valor na sexta-feira. Mas acredito que a maioria possa ter tido dificuldades em operar na sexta. Então, a gente vai ter que entender se hoje ele vai estar com um pouquinho mais de volume. Eu acredito que sim, o mercado americano ficou fechado na sexta e trabalhou pouco tempo, né, na quinta-feira, um curto período lá, acho que de 3 horas, se eu não me engano. Então, pode fazer com que a gente tenha uma boa movimentação hoje. Para qual lado? Aí a gente vai ter que observar. Eventualmente, se ele vir para baixo, o que, que a gente tem que olhar? Vamos supor que ele não rompa esse topo, ele já abra negativo, abra querendo fazer uma correção. A gente pode pegar esse fundinho aqui, ó, e tentar entender onde que ele pode chegar. Uma correção de 50% seria bem interessante, porque ela fica bem nessa região aqui desse topinho anterior. Já o 61 fica bem interessante também, porque ele vem bem para essa outra região, que foi uma região bem pertinente. Então, uma correção aqui em 618 também fica bem interessante, no sentido depois de a gente poder aproveitar aqui e plantar uma compra, aí sim aumentando, criando uma projeção maior, de buscar um alvo grande, né? Um alvo maior. Então aí a gente faria o quê? A gente pegaria essa projeção aqui, ó, desse ponto até o topo, e aí numa possível correção, ó. Então a gente poderia plantar uma compra aqui buscando um alvo ali na região de quase 145 mil. Então você vê que daqui ó, até lá são quase 3 mil pontos. Então dá para fazer uma ótima operação, tá ok? Mas aí a gente tem que ficar atento, ver como é que vai abrir esse mercado. E aí a partir disso a gente começa a monitorar e tomar as nossas decisões, tá ok? Se você estiver gostando desse vídeo, deixa seu curtir aí. Se você puder encaminhar para os amigos também, compartilhar. E qualquer dúvida ou conteúdos novos que você gostaria que a gente abordasse, deixe aí nos comentários, tá? Ó, falando um pouquinho do 15 minutos, 15 minutos também está no movimento ascendente. Então ele teve esse movimento aqui, ó, e depois ele fez uma correção, foi buscar lá a média de 72 períodos, e aí ele começou a desenvolver novos movimentos ascendentes, ó. Então ele veio, aí depois ele já corrigiu na média, aí aqui ele até fez que ia falhar, né, induziu um pouquinho vendas e depois acabou fechando o dia positivo, dando uma puxada no final do dia. Então a gente tem que entender qual vai ser o contexto, se ele continua fazendo correções de média e criando continuidade, ou se ele de fato pode entregar uma correção maior, e aí a gente ficaria atento em relação ao que ele pode entregar. Para 15 minutos, ó, a gente poderia considerar esse fundo aqui inicialmente. Então, se ele faz uma correção aqui nessa região de 618 até 76,4, eu topo comprar também, certo? Essa região aqui, ó, que vai abordar a média de 72 períodos e essa região um pouquinho mais de baixo, certo? Se ele parasse na média de 72 períodos, ficaria bem interessante, porque ele começa a desenhar um padrão, ou seja, ele vem na média de 72 e aí ele faz um movimento, aqui ó, média de 72, entregou um movimento, corrigiu na média de 72, entregou um novo movimento.
Então, se ele voltar a corrigir na média de 72 períodos, eu começo a ver isso como um padrão. E aí começo a levar isso em conta para futuras operações. Por quê? Porque eu entendo que o mercado está me mostrando um padrão de continuidade fazendo esse tipo de movimento. Tá? Aqui, ó, vou fazer um desenho para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó. Então, olhando para uma movimentação mais direcional, ó, então ele faz esse toque na média, ele veio de um toque de média ali também, ó. Então ele vai, faz um movimento, entrega uma correção na média de 72 períodos, faz uma nova movimentação, e aí pode entregar uma correção novamente na média de 72 períodos. E aí vai ganhando contexto, porque ele vai entregar uma correção bem no 618, ou seja, uma região pertinente, e aí eu começo a enxergar continuidade, certo? Então eu projetaria desta forma, aqui até aqui, e na correção. E aí buscaria essa região de 100% aqui, para essa movimentação, certo? E aí depois procurar entender se ele vai continuar entregando novas correções na média de 72, e aí dando continuidade e fazendo novas movimentações ascendentes. Tá, pessoal? Isso são possibilidades. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que não se trata de recomendação de compra e nem de vendas. Bons trades e até amanhã.